Nesse vídeo eu vou mostrar como baixar e instalar o SQL Server 2022, que é a versão mais recente do SQL Server. Vou aproveitar também para já baixar e instalar o Management Studio, que é a ferramenta de gerenciamento do SQL Server e é também uma IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado. É o local onde nós escrevemos lá os nossos scripts. Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar essa página. Vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Uma vez que você estiver aqui nessa página, você vai simplesmente ignorar essas três opções que ele dá aqui para você, tá? Não é nenhuma dessas aqui que vai nos interessar. A versão que vai nos interessar está um pouquinho mais aqui abaixo, ó, que é a edição que nós chamamos de SQL Server Express, tá? No caso aqui, a 2022, tá? Como eu falei, é a edição mais recente que nós temos. Mas só para você ter uma ideia das edições disponíveis que nós temos do SQL Server, eu vou mostrar aqui para vocês, começando aqui na edição Enterprise. Essa daqui é a top de linha da Microsoft. Tudo que você imaginar de serviços e recursos linkados ao SQL Server, você vai encontrar aqui dentro dessa opção. E obviamente ela é a mais cara, tá? Depois nós temos aqui mais três opções standard, ou seja, versões padrões. O uso ali de cada uma vai depender muito aí do tamanho e das características da empresa. Então aqui é necessário fazer um levantamento, um estudo para saber qual que seria a edição que melhor iria atender a necessidade daquela empresa, tá? E aí nós temos essas três opções aqui, a desenvolvedor, a web e a express. Dentro dessas aqui, as gratuitas são essas aqui, ó. Então nós temos a desenvolvedor e temos a edição express. Dentro da edição desenvolvedor, você também vai encontrar absolutamente tudo que tem aqui dentro da Enterprise, tá? E por que ela é gratuita? Simplesmente porque ela não pode ser utilizada em ambiente de produção. Ela é apenas para estudo, enfim, só desenvolvedores realmente para utilizar essa versão. Ela é de estudo, de aprendizado, tá? Você não pode nunca utilizar essa edição aqui em um ambiente de produção. E nós temos aqui a versão também gratuita Express. Essa aqui você pode utilizar em ambiente de produção, tá? E é ela que nós vamos estar utilizando aqui nesse vídeo para fazer o download e a instalação. Bom, então vamos voltar aqui na página oficial de download. Você vai clicar aqui nesse botão fazer download, então clique aqui. Ele vai baixar, você vai selecionar, tá, uma pasta local aqui para você colocar auxiliador de instalação. Ele ainda não é de fato o instalador do SQL Server, tá? Mas nós vamos baixar ele aqui, ó. Vou criar uma pasta aqui dentro de instaladores do SQL Server. Você vai notar que eu já tenho aqui o 2019. Isso porque aqui dentro da minha máquina eu já tenho o 2019 instalado, tá? Mas isso não é nenhum problema, nós conseguimos instalar várias outras instâncias aqui dentro da mesma máquina. Nesse caso eu vou até instalar uma nova edição, uma nova versão, né, que é a 2022, e já vou criar uma nova instância, no caso para o SQL Server 2022. Então vou vir aqui, vou criar uma nova pasta, vou dar um nome aqui de 2022, vou entrar aqui dentro e vou salvar. Depois de fazer isso, eu vou lá nessa pasta que eu acabei de criar, vou vir aqui nesse auxiliar de instalação e vou clicar com o botão direito, tá? Botão direito, depois eu vou vir aqui, ó, executar como administrador. Vou clicar assim e aqui ele vai dar três opções disponíveis aqui para você. Eu recomendo você baixar essa aqui, ó, baixar mídia. Por quê? Essas outras aqui ele vai fazer a instalação, por exemplo, diretamente da web. Não é o que eu quero baixar o pacote de mídia, já com todos os recursos necessários para fazer a instalação, não apenas na minha máquina, tá? Mas em outras máquinas, caso eu tenha essa necessidade. Então eu posso facilmente baixar isso aqui, colocar no pendrive e instalar na máquina que eu quiser. Então eu vou clicar aqui em baixar mídia e vou selecionar essa opção aqui, ó, Express Core. Então ele já vai deixar ela aqui marcada. Aqui você seleciona o idioma, o meu aqui já está para português. Depois eu vou clicar aqui, ó, em baixar. Ok, pessoal, terminou de baixar aqui, já deu uma mensagem, o download bem sucedido. Vou simplesmente fechar isso aqui. Ele pergunta se eu desejo sair, eu vou colocar aqui sim. Aí você vai perguntar, já acabou a instalação? Não, você apenas baixou a mídia de instalação, então você precisa localizar essa mídia. No meu caso, eu coloquei na pasta de downloads, né? Então não mudei a pasta. Então vou vir aqui, vou encontrar a mídia aqui na minha pasta de downloads. Vou selecionar, vou recortar e levar lá para dentro da minha pasta que eu já tenho aqui na minha área de trabalho, onde eu coloquei aqui a 2022. E eu vou colar essa mídia aqui, ó. Então esse aqui, lembra, é aquele auxiliar onde nós tínhamos as opções de baixar diretamente da web ou baixar mídia. Eu já baixei a mídia, que no caso é esse aqui. Agora sim eu vou instalar de fato o SQL Server 2022. Então vou vir aqui ao botão direito, executar como administrador. Vamos aguardar. Ele vai mostrar essa janelinha aqui, ó. Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Eu vou colocar sim. Aqui ele pede para mim escolher um diretório para os arquivos que serão extraídos. Vou deixar nessa pasta aqui mesmo selecionada automática. Eu vou dar um OK. Ele vai fazer a extração e vai exibir aqui para mim uma nova janela, tá? Aqui, ó, central de instalação, a janela de instalação do SQL Server, tá? Veja aqui embaixo, ó, 2022, tá? O que nós vamos fazer aqui agora, você vai seguir exatamente as etapas que eu vou estar fazendo aqui, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou realizar uma nova instalação, no caso autônoma, tá? Do SQL Server. Então eu vou clicar aqui, ó, nova instalação. Vamos aguardar aqui a próxima etapa. Aqui os termos de licença, tá? Você vai simplesmente clicar aqui, ó, aceitar, avançar.
Tem essa opçãozinha aqui, incluir atualizações do produto, ele está procurando atualizações aqui, mas eu acredito que não vai encontrar isso mesmo. Não encontrou nada porque, enfim, não tem nada ainda de atualizações disponíveis. Vou clicar aqui em avançar, ele vai instalar aqui os arquivos, vamos aguardar. Então, olha só, arquivos instalados com sucesso. Esse alertazinho aqui não é nenhum problema, tá, pessoal? Isso aqui tranquilamente você consegue resolver depois. No caso aqui, a gente ainda não vai precisar nos preocupar com isso aqui, mas se basicamente você quisesse acessar o teu computador de outros locais, aí você teria que trabalhar aqui acesso, permissões no firewall do teu Windows, no caso da tua máquina. Vou clicar aqui em avançar. Ele mostra essa opção aqui de extensão do Azure. Nesse caso a gente não vai precisar, tá? Então vou desmarcar, vou clicar em avançar. Aqui ele dá dois arquivos disponíveis para mim, o serviço de mecanismo de banco de dados e replicação do SQL Server. É exatamente esse serviço aqui que nós queremos, tá, pessoal? Que é o que nós chamamos de Database Engine, porque o SQL Server ele é, na verdade, um conjunto, tá, de softwares. Então é também uma forma de você definir o SQL Server. Ele não se limita apenas ao Database Engine, ele tem também outros serviços, só que o Database Engine, que é justamente esse que ele me dá aqui a opção, é o mais utilizado, tá? Mas além dele você tem também o Analysis Service, tem o Integration Service, que tem, por exemplo, o recurso de ETL, né, bem parecido com o Power Query, que é extrair, transformar e carregar. Mas o que a gente precisa aqui é desse serviço de mecanismo de banco de dados, né, que eu diria que seria o coração de uso do SQL Server. Então eu vou marcar essas duas opções, clicar avançar. Agora aqui nós precisamos dar um nome para a nossa instância. Eu aconselho você colocar aqui um nome que depois você consiga lembrar facilmente, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar SQL Express, tá? Tudo maiúsculo, Express, e vou colocar 2022, tá? 2022. Então isso aqui é uma coisa que, na verdade, eu vou até tirar. Vou colocar só SQL Server, tá? SQL Server 2022. Então é um nome fácil de lembrar, tá? Não se preocupe se, no caso de vocês, talvez não estejam aparecendo isso aqui, tá? O meu está aparecendo porque eu já tenho uma instância instalada aqui na minha máquina do Database Engine, tá? Então, de vocês aqui provavelmente não vai aparecer nada. Então, dei o nome aqui da minha instância. No ID da instância eu vou deixar a mesma coisa, tá? Vou deixar aqui a mesma coisa. E vou clicar em avançar. Nessa próxima etapa, eu vou deixar tudo aqui mesmo como automático, porque o SQL Server já tem um sistema de inteligência que identifica algumas características do teu computador e ele consegue manusear isso de forma mais inteligente, tá? Então, nesse caso aqui eu não vou colocar manual, tá? Eu vou deixar mesmo aqui automático. Essa opçãozinha aqui a gente não precisa marcar, tá? Então, vou vir aqui, ó, avançar. Aqui uma etapa importante, ó, nós temos dois modos de autenticação, o modo de autenticação do Windows e o misto. Nesse misto aqui você precisa informar uma senha, e sempre que você entrar dentro dessa instância você vai precisar também informar essa senha. Isso aqui também é importante quando você fizer a integração com o teu sistema front-end. Você vai precisar, dentro lá da tua string de conexão, especificar também essa senha, tá? Então, se você colocar aqui como modo de autenticação, isso vai alterar lá na tua integração, quando você for definir a string de conexão. Vai mudar alguma coisinha pouca, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos utilizar esse modo aqui, ó, modo de autenticação do Windows. Se você estiver já dentro de um local onde você vai utilizar, não é apenas você que vai utilizar, mas também dá acesso a outras pessoas, eu aconselho você colocar modo misto, colocar uma senha forte aqui e você, no caso, ficaria como um administrador, tá? Não é o meu caso aqui, eu vou colocar na minha máquina e somente eu vou utilizar, então eu já vou deixar aqui no modo confiável, tá? O modo de autenticação do Windows. Vou vir aqui avançar, já vamos lá para as etapas finais de conclusão da nossa instalação. Ok, pessoal, já finalizou aqui a instalação. É normal ele mostrar essa mensagem aqui, tá? Ele pede para você reinicializar a tua máquina, é o que eu vou fazer aqui. E aí depois eu volto aqui com vocês para a gente fazer o download e instalação do Management Studio. Ok, pessoal, acabei de fazer a reinicialização do sistema como uma etapa para complementar ali a finalização do processo de instalação do SQL Server. E agora nós vamos baixar o Management Studio, que é a ferramenta de gerenciamento do SQL Server, tá? É como nós acessamos os nossos bancos de dados, criamos nossos bancos de dados, gerenciamos esses bancos e também criamos lá os nossos scripts, tá? Então eu vou vir aqui, voltar aqui no navegador, vou baixar um pouquinho mais até aqui, ó. E aí você vai procurar aqui, Download SQL Server Management Studio, tá? Então é só clicar, você vai ser redirecionado para a página. Então olha só aqui, ó, baixar o SQL Server Management Studio. Uma vez aqui, ó, você vai baixar um pouquinho e vai procurar a versão mais atual, que no caso é essa versão aqui, ó, versão 18. Aqui, ó, essa versão aqui. Não é essa versão aqui é uma versão prévia, tá vendo? Da edição, versão 2019 aqui, ó. Essa daqui que você vai baixar, 18. Então você vai clicar aqui, ele vai pedir para você salvar, né, aqui provavelmente, como eu estou em outro navegador aqui, ele pede para mim escolher uma pasta aqui, mas o seu provavelmente ele vai baixar direto ali dentro da pasta de downloads, tá? Então eu vou salvar aqui mesmo dentro dessa pasta, salvar, ele vai fazer o download, demora um pouquinho porque são 600, 700 megabytes, tá? Como a minha internet aqui não é tão ruim, ele está fazendo download até que bem rápido, tá? Então eu vou só aguardar ele finalizar aqui.
e a gente conclui a etapa de instalação. Concluído o download, eu vou até na pasta e vou vir aqui ó, com o botão direito, foi esse aqui, tá? Que ele acabou de baixar. Então esse aqui é o instalador do Management Studio. E é muito fácil você instalar o Management Studio, pessoal. Você vai vir aqui, ó, executar como administrador. Ele vai exibir essa mensagem aqui, deseja permitir que o aplicativo faça alterações em seu dispositivo. Você vai clicar sim. E aqui no meu caso, pessoal, ele pergunta aqui para mim, ó, Microsoft SQL Management Studio com Azure Data Studio, reparar, desinstalar ou fechar. Eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, tá? Então não vou prosseguir com o processo de instalação. Mas a instalação dele é bem fácil. Você vai simplesmente clicar em avançar ou concluir, alguma coisa vai aparecer para você. É uma etapa só e pronto, ele vai finalizar a instalação do Management Studio, tá? Então realmente é bem fácil, não tem o que errar. No meu caso aqui eu já tenho instalado, então não preciso instalar novamente. Vou clicar aqui em fechar. E agora nós vamos abrir o Management Studio. Então você pode vir aqui, ó, escrever Management Studio. No meu caso ele já mostrou aqui, ó, Microsoft SQL Server Management Studio 18. Então vai aparecer isso aqui para você, tá? Só você clicar aqui. Você pode criar um atalho, igual eu fiz aqui, ó, se você olhar aqui na minha... Aqui ó, ele mostra aqui na barra de tarefas, eu já criei um atalhozinho aqui, então é bem mais rápido para mim. E lembra que eu falei para vocês que eu já tinha uma instância do SQL Server 2019 na minha máquina, é justamente essa que ele mostra aqui para mim, ó. Ele lista aqui para mim, e ele já listou aqui também a nova instância, no caso do SQL Server 2022, que eu também baixei. Se o de vocês ele não mostrar aqui, não exibir para você, você vai vir aqui em procurar, você vai selecionar aqui o serviço mecanismo de banco de dados. Lembra que eu falei que ele tem também outros serviços, ó, que são esses outros aqui? No nosso caso, esses aqui eles não vão funcionar porque nós não instalamos nenhuma instância para usar esses serviços aqui, então ele não vai funcionar. Se eu clicar aqui, ó, em Management Studio, der 2 cliques, ele vai listar aqui as duas instâncias que eu tenho instalado aqui na minha máquina, tá? Lembrando que essa aqui, SQL Server 2022, foi essa que eu instalei aqui dentro desse vídeo, tá? Então o que você vai fazer é selecionar, então aqui, ó, selecione, dê um OK, e aí você vai clicar aqui, ó, conectar. Se o de vocês não concluir essa etapa aqui de conclusão, pessoal, eu aconselho você fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, em busca, você vai escrever SQL Server 2022, ó, 2022 Configuration, esse aqui, ó, Configuration. Então você vai clicar aqui, ele vai exibir essa mensagem, permitir que este aplicativo faça alterações no dispositivo, vou colocar sim. E aqui, ó, ele vai mostrar para vocês as instâncias que você tem aí, ó. Perceba que o meu, os dois estão em execução, não tem nenhum parado, tá? Se eles estivessem parados, conforme esses outros aqui que ele mostra, você ia vir aqui com o botão direito e ia clicar em iniciar. Aqui no meu caso não está habilitado porque eu não tenho esse serviço aqui instalado, tá? Você vai vir aqui em iniciar. No meu caso aqui, ó, os dois estão em execução, então não preciso fazer essa operação. Outra coisa que você também pode fazer, caso futuramente você precise de algum recurso a mais para você estar utilizando aí no teu banco, você pode voltar com aquela janelinha de instalação, tá? Então deixa eu mostrar aqui para você. Você vai escrever aqui, ó, SQL Server 2022. Aqui, ó, central de instalação do SQL Server. Então você vai clicar aqui, sim, e ele vai voltar a exibir aquela mesma janelinha que nós utilizamos quando nós fizemos a instalação. Então, se você precisar instalar uma nova instância no teu computador com algum componente a mais que você precisa utilizar, então você volta aqui e você vai fazer todo esse processo por aqui, tá? Então, sempre que você quiser, você pode ter acesso a essa janelinha aqui, essa central de instalação, ok? Bom, então aqui, ó, nós já temos a criação de todos os... Esse aqui é criado automaticamente, tá? Pelo próprio sistema. Aqui, então, esses bancos de dados são automáticos do sistema. E aqui agora, você pode vir ó, em nova consulta e pedir para ele... enfim, criar aqui as suas queries, né? Então aqui nós podemos utilizar os comandos do SQL, né? Create Table para criar Create Database, né? Criar um novo banco de dados, criar as nossas consultas. Então esses aqui são vídeos que eu vou lançar posteriormente aí no canal, tá?